Então, boa tarde. Finalizando os trabalhos da Semana da Saúde, e eu agradecendo muito ao apoio da Seguros Unimed, principalmente na pessoa da Jéssica, a gente está trazendo hoje dois temas muito interessantes: saúde do homem e saúde da mulher. Então, a saúde da mulher interessa direto ou indiretamente a todos, as mulheres propriamente ditas, mas também a seus cônjuges, companheiros, pais, filhos, e é muito importante a gente discutir o assunto. E os cuidados com ginecológicos, os cuidados com a mulher, devem começar desde a infância, mas principalmente depois da adolescência, e tem que durar o resto da vida. E é fundamental um acompanhamento médico adequado. Então, muitas patologias são de fácil diagnóstico, precoce, e logo no início a gente já consegue ter abordagem com bastante sucesso. Mas, além de tratar das patologias, a ginecologia trata muito da educação, da orientação, e eu vi que a nossa palestrante tem muito de conhecimento nessa área, né? E esse assunto é tão importante que tem especialidades especificamente voltadas para a saúde da mulher. Então, eu queria apresentar a doutora Daniele, que é médica de família e comunidade pela Fiocruz de Brasília, que realizou sua graduação na Universidade Federal de Roraima, período em que participou ativamente do movimento estudantil e de atividades para aprimorar a educação médica a nível local, regional e nacional. Também é aluna da IFMSA Brasil, instituição que busca promover ações em educação médica, direitos humanos, saúde pública e direitos sexuais e reprodutivos, de modo a formar profissionais com atuação humanizada. Então, eu passo a palavra para a doutora Daniele. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema muito importante. De fato, é um tema que a gente precisa discutir ao longo da vida e sempre tem dúvidas, sempre tem informações novas surgindo. A minha ideia hoje é de levantar alguns pontos para a gente esclarecer alguns conceitos, mas de fazer uma roda de conversa mesmo, né? De eu falar menos e escutar mais vocês e trocar ideia ao longo do tempo. Então, para isso, eu queria primeiro colocar aqui um slide só para a gente guiar a apresentação e compartilhar algumas coisas com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver a tela? Sim, doutora. Sim, doutora. Só ainda não está no modo. Ah, agora está. Ela não está no modo da apresentação, agora está ok. Beleza. Eu não vou conseguir ver vocês, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ligar o microfone que aí a gente conversa, tá bom? Bom, como a gente já falou aqui, eu sou a Daniele, eu sou médica de família e comunidade. Antes da gente começar, acho que é interessante eu explicar o que é essa especialidade, né, que não é conhecida por todo mundo. A medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade que foca na abordagem centrada na pessoa ao longo da vida. Então, é aquela área da medicina que vai acompanhar desde neném até idoso, abordando a saúde como um todo, porque o nosso foco é cuidar de gente, não de doenças. Então, a gente faz essa abordagem global para ser o médico de referência da pessoa. E aí, saúde é um tema muito amplo, né? Então, eu vou começar explorando do que é saúde, e depois a gente vai conversar sobre alguns tópicos dentro desse tópico maior, e a gente abre para discussão, para conversar e tirar dúvidas. E aí, eu queria começar interagindo com vocês. Eu vou compartilhar o QR Code numa outra janela, para que vocês abram e definam o que é saúde. Então, eu vou abrir essa janela aqui. E aí, deixa eu ver se eu consigo ampliar mais. Eu acho que eu só consigo deixar desse tamanho. Aí, vocês podem ler esse QR Code que está aqui na tela. E aí, vai aparecer para vocês essa pergunta: o que é saúde para você? E aí, vai aparecer 3 campos. Vocês podem colocar palavras, frases curtas, enfim.
ou vocês podem acessar por esse site aqui, mente.com, e usar esse código que está aqui em cima. E aí eu queria saber de vocês, o que é saúde? Apareceu bem-estar e mais. E aí vocês podem mandar mais uma palavra, se vocês quiserem. Tem 3 campos ali. Não sentir dores, interessante. Viver bem, ser feliz. Bem-estar físico e mental, legal. Mais. Qualidade de vida. E mais. Alguém tem mais alguma definição do que é saúde? Escolher o melhor tratamento, imagino. Sentir-se bem. Qualidade de vida, ser feliz apareceu de novo. Estar de bem com a vida, bem-estar. E mais. Vamos ver se aparece mais alguma para a gente discutir. Apareceu outra. Deixa eu ver. Acesso aos serviços. E estar bem com a vida ficou um pouquinho maior. E ser feliz. Bom, podem continuar mandando. Autonomia legal. Viver bem. Ver se aparece mais alguma palavra. Bem-estar físico e mental. Ah, essa aqui eu não tinha visto ainda. Bem-estar físico e mental. Muito bom. Eu vou deixar essa nuvem de palavras, elas vai ficar aberta aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no Teams, e aí vocês podem ir contribuindo, no final a gente volta. Vou colocar aqui no chat. Não tô conseguindo colocar. Depois eu coloco aqui no chat, não tô conseguindo, mas a gente pode voltar nesse slide depois. Deixa eu ver se apareceu mais alguma outra coisa. Acho que não. Bom, então, saúde, ela é tudo isso. Tudo isso que está descrito nessa nuvem de palavras aqui que a gente fez. E aí, apareceu mais. Espera aí. Boas condições de vida. Gostei dessa palavra. Estar bem. A Organização Mundial de Saúde, ela tem uma definição que junta um pouco de todas essas palavras que a gente encontrou aqui na nuvem, que é um estado de bem-estar biopsicossocial. Então, saúde envolve muito mais do que não ter doença. Saúde envolve se sentir bem, se sentir feliz, ter autonomia, ter boas condições de vida, ter acesso aos serviços, né? Então, envolve todas essas palavras e muito mais. Então, quando a gente vai falar de saúde, eu gosto muito dessa figurinha aqui para a gente representar, que é a gente lembrar que saúde é um tema que aborda várias dimensões da nossa vida. Ela não vai abordar só um tópico específico, que é o das doenças, né, que é os exames, mas ela também aborda, né, um bem-estar espiritual, um bem-estar mental, bem-estar físico, envolve a gente comer bem, a gente dormir bem, a gente fazer atividade física, a gente se relacionar com as pessoas, a gente estar com as pessoas que a gente ama. Então, saúde é tudo isso e muito mais. Hoje, na apresentação, eu vou pegar um pedacinho de saúde e vou discutir aqui com vocês, mas quando a gente for abrir para a roda de conversa, a gente pode abordar os temas que aparecerem aí, que vocês quiserem conversar.
E aí, eu trouxe aqui a imagem do útero para a gente entender um pouco melhor algumas questões relacionadas a ciclo menstrual e para a gente entender um pouco mais das coisas que estão internas ali no corpo que a gente não vê. Então, esse é o útero, prazer. Aqui a gente tem o canal vaginal, e aí aqui no canal vaginal ele termina nessa porção aqui que a gente chama de colo do útero. Então, quando a mulher vai fazer o Papa Nicolau, aquele exame super confortável, para não dizer outra coisa, o profissional ele enxerga essa porçãozinha final aqui, não enxerga tudo isso que está aqui dentro, é só essa parte aqui de fora, essa parte finalzinha aqui. E aí, o colo do útero também é o lugar onde, quando a mulher vai ter o neném, né, é por onde o neném coroa, né? Quando fala, o neném tá coroando, é porque a cabeça dele tá aqui, nesse lugar, tá saindo. E aí, aqui a gente tem o útero, né, que ele tem essa cavidade, né, ele é oco, e ele é bem musculoso, né? E essa partezinha branca aqui, a porçãozinha mais superficial dele, que é o endométrio, é a parte que, quando a gente menstrua, é a parte que descama. Então, é essa parte aqui que sai junto ali na menstruação. E além aqui do útero, né, a gente tem as tubas uterinas e a gente tem também os ovários, que são essa coisa que parece uma nuvenzinha aqui. Então, aqui nos ovários onde são produzidos hormônios, é aqui nas tubas onde, quando o óvulo é liberado, ele fica aqui, e é aqui onde ele se encontra com o espermatozoide, e aí, se tiver esse encontro, vai gerar um neném que vai ser acoplado aqui no útero. E aí, a cada ciclo menstrual, essa porção do endométrio ela vai ficando mais grossinha no início do ciclo. Se não veio nenhuma gravidez, ela descama e segue e vai se renovando a cada ciclo menstrual. E a cada ciclo também a gente vai tendo mudanças na nossa lubrificação vaginal. E isso gera muitas dúvidas para muitas pacientes de entender: será que isso é normal? Será que isso não é? E aí, ao longo do ciclo, esse muco ele vai ficando diferente nessa lubrificação. Então, no início, né? Quando a gente fala de início do ciclo, é assim que saiu a menstruação. Então, a menstruação veio, é o início de um novo ciclo. A menstruação passou. Esse líquido que sai da região vaginal, ele começa a ficar bem transparente, vai ficando cada vez mais viscoso. Quando ele fica bem viscoso, ele parece uma clara de ovo. E ali é onde está no período fértil, onde tem mais chances de engravidar. Depois, esse líquido ele vai ficando menos viscoso, vai ficando mais cremoso, vai ficando mais branco, até ficar meio leitoso, até ficar meio grumoso, assim, né? Parecendo umas bolinhas. E aí, depois que ele fica grumoso, vem a menstruação e começa tudo de novo. Esse muco que a gente está conversando aqui é um muco normal, que não representa doença, que faz parte de cada ciclo. E que tem alguns fatores que podem afetar esse muco, né? Alguns métodos contraceptivos, mas algumas fases de vida. Mas, de forma geral, essas são as características. Não representa doença, não traz desconforto, não traz nenhum sintoma associado, só faz parte do ciclo mesmo da mulher. E é um parâmetro interessante para quem tem interesse de engravidar, monitorar qual que é o período que tem maior chance de engravidar para facilitar nesse processo que nem sempre é fácil. Para as mulheres que não querem engravidar, a gente tem vários tipos de métodos contraceptivos, de vários formatos, várias possibilidades. E aí, o método ideal vai ser aquele que a pessoa se adaptar melhor, né, e ela não tiver nenhuma contraindicação. Então, às vezes a mulher tenta um método, não se dá bem, existem um mar de possibilidades ali para a gente tentar. E cada método vai ter a sua taxa de falha variando ali, né? Desde 21%, que é a maior taxa de falha, até 0,1%, que é a menor taxa de falha. Isso vai variar de cada método. Então, essas porcentagens que vocês estão vendo é a taxa de falha. A gente tem várias possibilidades aí de métodos que vai depender ali de cada pessoa para a gente entender o que vai se adaptar melhor para cada um, o que vai dar para usar. E depois, né, depois quando a gente passa ali pelo período de
de possibilidade de gravidez, né? A gente entra no período da menopausa, né? Que é um período em que a gente passa por um outro ciclo de vida. E aí, existe uma diferença entre menopausa e climatério. Qual que é a diferença desses dois tópicos? A menopausa é a última menstruação da vida. É aquela data ali que menstruou pela última vez e nunca mais veio. Essa é a menopausa. A gente só vai descobrir que realmente aquela data é a menopausa um ano depois, que a gente precisa esperar um ano para confirmar que realmente não vai vir mais. O climatério, ele é o processo até chegar nessa data. Então, é todo aquele período de oscilações hormonais, de sintomas, de desconforto, e que acontece ali durante esse período. A idade que a gente espera para a menopausa é que ela aconteça entre 40 e 60 anos. Se acontece antes dos 40, a gente considera que é uma menopausa precoce. E se acontece depois dos 60, a gente acha estranho, já acha tardio. E a média é que aconteça ali aproximadamente aos 50 anos, a última menstruação da vida. Quanto tempo dura essa transição, esse climatério, né? Até chegar na menopausa. E quanto tempo duram os sintomas depois da menopausa? Esse tempo ele não é exato, ele varia muito. Quando a mulher começa a entrar no climatério, ela começa a sentir alguns sintomas, que a gente vai falar quais são agora, e quando ela está bem pertinho mesmo de parar de menstruar, a menstruação ela começa a ficar mais espaçada. Quando ela começa a ficar mais espaçada, a tendência é que isso dure de 1 a 2 anos. Mas os sintomas em si podem durar mais do que isso, podem perdurar depois da menopausa. E aí esse tempo vai variar entre 3 a 5 anos, pode durar até 10 anos. Então depende muito de cada mulher, é muito particular. E aí, quais são os principais sintomas que a gente encontra nessa fase? A gente tem os famosos calorões, que são aquelas ondas de calor incontrolável, que são seguidas por um frio, então é aquela coisa de tira casaco, coloca casaco, tira cobertor, coloca cobertor, porque o sistema de regulação corporal ali está sofrendo mudanças e não está muito bem regulado. Então, tem essas mudanças de sensação de temperatura acontecendo de forma muito repentina. Pode acontecer também uma irritabilidade, uma variação de humor muito grande, uma sensação de fadiga, assim, de baixa energia, de indisposição, um prejuízo na memória, de começar a ter alguns esquecimentos, uma dificuldade ali de lembrar de algumas coisas, mas assim, coisas sutis, né, que atrapalham no dia a dia, mas que não sejam prejudiciais ao ponto da gente pensar que é uma doença, assim, um problema mais grave. E insônia também pode acontecer, tanto pelo período em si, mas também pelos calorões, quando eles acontecem, eles também podem causar essa insônia. E aí, quando a gente fala de exames de rastreio, a gente está falando de exames que a gente procura fazer para pegar uma doença antes que ela manifeste sintoma. A gente vai fazer exame de rastreio para todas as doenças que existem no mundo? Não. A gente vai fazer rastreio para aquelas doenças que a gente realmente tem métodos que consigam detectar elas precocemente e que fazer esses exames seja mais benéfico do que maléfico. Então, sempre quando a gente fala de exame ou de qualquer intervenção na saúde, a gente sempre tem que pesar risco-benefício. E aí, dentro desse universo aí de exame de rastreio, falando especificamente ali de questões ginecológicas, a gente tem o Papa Nicolau, que é o exame que a gente estava conversando, né, que vê o colo do útero. Ele é para fazer rastreio de câncer de colo de útero. Então, é um exame que não é muito confortável, a gente deita numa maca ginecológica com as pernas abertas, aí coloca um negócio que parece um bico de pato, que é o espéculo, que é algo parecido com isso, e aí coleta um material daquela região para a gente avaliar. Se os 2 primeiros exames vierem normais, a gente pode espaçar esse tempo para 3 anos entre um exame e outro. E a idade de rastreio, ela é de 25 até 64 anos. A mamografia, ela já tem algumas nuances. A mamografia é para rastrear câncer de mama, então raio-x que amassa a mama, é bem desconfortável também. E ela tem as nuances que eu falei com relação à idade para começar e terminar de fazer. Algumas diretrizes americanas já
estão mudando a recomendação para 40 a 74 anos, mas boa parte das referências, especialmente as brasileiras, o Ministério da Saúde brasileiro e o Instituto de Câncer Brasileiro, o INCA, recomendam de 50 a 69 anos. Então, depende aí da referência para a gente entender a faixa de idade, mas a frequência, isso não há discussão, é a cada 2 anos, se tiver tudo normal. E eu deixei esse ponto para o final, porque quando a gente fala de Outubro Rosa, né, normalmente se vê a propagação de informações relacionadas à mamografia, mas ela é uma ponta muito pequena do oceano que se trata de saúde da mulher e que a gente precisa lembrar. Então, eu deixei para o final justamente por isso, para a gente lembrar que existem muitas outras coisas aí envolvendo saúde que a gente precisa entender e conversar e debater, enfim. Então, como eu falei para vocês, né? Eu queria fazer só uma introdução mesmo para a gente começar a conversar. E aí eu queria que a gente começasse a trocar algumas dúvidas, debater um pouquinho. Se tiver alguma dúvida que vocês não queiram compartilhar agora, ou que vocês lembrem depois, vocês podem me procurar nas redes, podem me procurar nesse QR Code, que é o número da equipe. Então, a gente dá um jeito de se comunicar. Mas aí agora eu queria realmente conversar com vocês. Doutora, boa tarde. Pode falar. Eu queria saber se a senhora pode falar um pouquinho sobre as isoflavonas ou isoflavonoides. Obrigada. Posso sim. Eu só perdi quem foi que falou, foi a Jenane. Jane. Ah, tá. Jenane, obrigada. Bom, as isoflavonas, elas são fitoterápicos, derivados ali da soja, e elas hoje, né, tem algumas evidências apontando para um benefício para a gente tratar alguns sintomas da menopausa, especialmente os calorões, que eu estava falando quando a gente conversou de sintomas. É o melhor método para o tratamento do climatério, dos sintomas envolvendo o climatério? Não é o melhor, mas para pessoas que têm contraindicação ou que têm alguma sensibilidade, alguma questão que tenha receio, né, tem alguma contraindicação ali para os outros métodos, que são os métodos hormonais, tanto de comprimido quanto de adesivo, é uma opção interessante para se tentar. Então, assim, não é a primeira escolha, mas é uma escolha boa. Não deixa de ser indicada em alguns casos. Não sei se era exatamente isso que você estava querendo saber. Era sim, muito obrigada. Kátia? Então, conta um pouquinho para a gente do teu trabalho fora, esse trabalho de campo, o que você já fez? Como assim, trabalho de campo? Não sei se eu entendi Assim, a pergunta. você comenta muito aqui no teu currículo, né, que você está fazendo educação médica a nível local, regional, nacional. Como que funciona isso? Ah, tá. Acho que entendi um pouco melhor. Essa parte da educação médica, eu comecei a desenvolver, né, as habilidades e desenvolver atividades relacionadas a isso ainda na faculdade, por meio dessa organização que foi citada, que é a FMCA Brasil. E aí, na época da faculdade, eu participei tanto de formulação de cursos, de congressos, quanto também de reformulações ali, de discussões acerca do currículo médico da minha faculdade, quanto de capacitações nacionais também sobre diretrizes curriculares nacionais, alguns temas mais relacionados diretamente também à questão mais teórica. Então, foi um trabalho na faculdade nesse sentido. Hoje, o meu trabalho em educação médica ele tem sido um trabalho mais formal de dar aula mesmo. Eu dou aula dentro de uma mentoria de atenção primária, que ela é voltada para capacitar médicos recém-formados que estão atuando
em unidades básicas de saúde muito remotas, aquelas unidades assim interior, que não tem recurso nenhum, que é difícil de encaminhar os pacientes. Então, é para dar suporte para esse tipo de público. Então, minha atuação na educação hoje tem sido mais nesse sentido. Obrigada. Eu queria pedir para você falar um pouquinho se a gente dá hormônio ou não dá hormônio depois da menopausa. O que você pensa sobre isso? Certo. Com relação ao hormônio, a gente tem alguns prós e contras que a gente tem que definir ali para entender se vai ser benéfico ou não. Então, depois da menopausa, então, né, depois que terminou de menstruar, mas ainda persistem sintomas que trazem muito prejuízo para a qualidade de vida, faz muito sentido a gente pensar na terapia de reposição hormonal, de administrar hormônio, desde que não tenha algumas doenças, como, por exemplo, não tenha um câncer que seja dependente de hormônio, não tenha um sangramento ali que está sendo investigado, não tenha doenças hepáticas, renais, enfim, tem um grupo de contraindicações, e dependendo da idade também, se a idade for acima, a partir de 60 anos, a gente já precisa pensar para iniciar, não para manter. E a duração do tratamento também tem que ser sempre, a gente tem que pensar sempre na menor duração possível. Então, a gente começa, deixa por 1 ano, reavalia, a gente vê se consegue tirar, se não conseguir, volta e vai reavaliando. Mas o objetivo é sempre trazer o conforto e deixar pelo menor tempo possível, para que a gente não faça com que os riscos superem os benefícios. Então, é sempre uma avaliação muito individual, mas que, quando tem indicação, traz muito benefício e traz uma qualidade de vida interessante. Obrigada. Eliana? Oi, boa tarde. Obrigada aí pela palestra, excelente, né? E é uma área que a gente acaba sempre tendo várias dúvidas e inseguranças, como você colocou. Eu fiquei um pouquinho na dúvida quando você falou no rastreamento, tanto do Papa Nicolau quanto a mamografia, na idade limite máxima para fazer. Isso é em termos de saúde pública, porque depois dessas idades cai muito o número de casos, ou não, independente de acesso à saúde privada ou não, não tem por que fazer esse rastreamento depois dessas idades propostas? Certo. A resposta para os 2 rastreios, ela vai pesar basicamente risco e benefício individual. Então, não é uma questão de saúde pública no sentido de administrar recursos, mas sim da gente entender se naquela idade a gente consegue captar mais pessoas do que trazer os danos com o procedimento. Especialmente na mamografia, a mamografia é um raio-x. Um raio-x como o que a gente faz no pulmão. Então, ter uma exposição longa pode trazer prejuízo também. Exposição longa a essa radiação. E aí é esse peso que vai pendendo mais para prejuízo quando a gente passa de uma determinada idade. O que a gente tem de discordância é que entre 69 e 74 anos parece ter um benefício ainda de continuar rastreando, porque em alguns países foi verificado que a incidência de novos casos, eles ainda continuam acontecendo depois dessa idade, numa taxa interessante, mas a gente ainda não tem a certeza se ainda assim é benéfico a gente continuar expondo a radiação para detectar esses casos que aparecem mais tardiamente. Então, a dúvida é por conta disso. Tá. E aí, por isso essa variação, né? Tanto do início quanto do final. E no Papa Nicolau, assim, não tem uma discussão com relação à idade, porque é um dado que já está mais consolidado, assim. O câncer de colo de útero, ele é um câncer que não costuma acometer pessoas depois ali dos 60 anos, então a gente mantém até 64 para ter uma margem de segurança, porque é um câncer que
costuma acontecer em mulheres mais jovens e que tem uma evolução muito lenta. Então, assim, é uma evolução que aparece de 3 a 10 anos para a gente ter alguma diferença. E aí, por isso que a gente antecipa essa finalização em comparação com câncer de mama por conta dessas características que são mais diferentes. Não sei se deu para entender. Deu sim. Então, no caso da mamografia, só confirmando, seria realmente por conta do custo-benefício em expor um organismo mais velho, que teoricamente pode ser mais suscetível à radiação, por muito mais tempo, sendo que aí, de repente, o próprio exame, a própria radiação poderia ser o agente desencadeador, seria isso? Isso. Uhum. Isso mesmo. Tá, ok. Obrigada. Nada. Kátia continuou com a mãozinha levantada. Oi, boa tarde, doutora. Eu queria informações sobre quando a pessoa está na menopausa, as alterações de sono, de humor, como lidar assim com essas alterações? Se tem, o que pode ser feito, né? Muito complexo. Mas Não, vamos lá. oi? Não só com pode ser preferencialmente sem medicação. Sim, entendi. É uma pergunta que passa por muitas camadas, digamos assim, porque esses processos de alteração de sono, de alteração de humor, eles têm essa camada de ter essa questão das oscilações hormonais, que são próprias dessa fase, mas junto com isso, também vem muitas questões que são externas a isso, né? Que estão relacionadas com transições ali do núcleo familiar, então normalmente é uma fase em que os filhos estão saindo de casa ou estão tendo alguma transição importante. Quando tem filhos, né? Quando não tem filhos, também tem as relações com os familiares que mudam, as relações com os amigos. Então, todas essas relações sociais, todas essas relações familiares também afetam nesse processo. Então, não é uma questão só hormonal, mas a parte hormonal contribui bastante. Então, quando a gente vai avaliar o quanto que essas oscilações de humor, essa alteração de sono estão impactando na vida da pessoa, a gente tem que avaliar tudo isso. Principalmente quando a gente pensa assim, né? Poxa, eu não quero medicalizar esse sintoma, eu quero realmente tentar trazer uma abordagem mais ampla. Então, eu tenho que pensar em melhorar esse reforço, essa rede de apoio, eu tenho que pensar em inserir a atividade física. A atividade física, ela melhora tanto a parte de saúde mental, mas ela também melhora a regulação dessas oscilações, ela deixa essas oscilações mais brandas, faz com que o corpo esteja mais fortalecido, fique mais saudável, isso também melhora com relação a tudo isso. E a gente tem que pensar também em lembrar que essa mulher ela é muito mais do que oscilações hormonais, né? Uma pessoa que tem ambições, que tem os seus hobbies, tem o seu lazer, e que muitas vezes, no dia a dia, essas coisas ficam deixadas de lado, né? Ela é só a mãe, ou ela é só a irmã, ou ela é só a cuidadora dos pais, né? Em alguns casos, mas ela esquece de ser a mulher, a indivíduo, né? Então, normalmente fazer esse resgate também da individualidade ajuda bastante para a gente conseguir melhorar essa questão de saúde mental e trazer todos esses outros pontos também melhorando a partir disso. Não sei se eu consegui ser clara para você. Sim, e talvez não seja o assunto, mas assim, tem pessoas que conforme a estação do ano, no inverno, se sente com menos energia, né? Por que será? É o mental? Como poderia melhorar isso? Essas oscilações de energia, a depender
da estação do ano, isso pode acontecer por várias razões. Tem algumas razões que elas são físicas mesmo. Então, quando a gente está, por exemplo, né, no período que está mais frio, o corpo ele vai tentar poupar perda de calor, então ele vai tentar poupar algumas perdas de energia para que ele consiga se manter bem, né? Ao contrário que nas épocas que está fazendo mais calor, a gente prioriza, nosso corpo prioriza a perda de energia para que o nosso corpo não superaqueça. E nessa tentativa de poupar energia nas épocas de frio, pode fazer com que a gente tenha uma disposição um pouco menor. Mas a individualidade é o que impacta mais, né? Então, tem pessoas que preferem o frio por diversas razões, tem pessoas que detestam o frio por diversas razões. E essa adaptação, né, ao ambiente externo, ela vai trazer muito mais impacto no quanto a gente se sente bem, no quanto a gente se sente disposto do que essas questões biológicas, quando a gente está falando do Brasil, né, que não tem oscilações tão grandes quanto em países europeus, por exemplo. Aí a gente já fala de outros fatores, né? Mas aqui no Brasil, que a gente não tem oscilações tão grandes, a gente tem essas duas explicações principais para explicar isso. E assim, quando está se sentindo bem ou mal, o que pode ser feito? Tem que trabalhar o mental, né, para superar as estações do ano. O mental, ele é importante, mas assim, em algumas vezes a gente tem que avaliar também se não tem alguma outra questão física ali envolvida, se esse desânimo não está relacionado a alguma deficiência nutricional, tipo uma anemia, por exemplo, ou se tem alguma questão de tireoide que a gente precisa ver. Então, indisposição é uma queixa que pode estar em várias esferas. Pode ser alguma questão de saúde mental, mas pode ter alguma questão física contribuindo também. Então, tem que avaliar, né, cada caso para entender. Então, de repente, a indisposição, se for realmente uma questão de anemia, a gente trata e resolve. É mais fácil do que quando é alguma questão de saúde mental que demora mais para resolver, mas resolve também. Tá certo, obrigada. Nada. Patrícia? Oi, boa tarde, doutora, tudo bem? Seguinte, eu queria saber da vacina do HPV, porque o SUS está disponível pela rede pública, né, de uma determinada idade, né, acho que tanto para meninos quanto para meninas, né? E se não forem vacinados, independente, porque está disponível nas clínicas, até que idade isso teria eficácia? Se tem alguma diferença pela idade por não ter tido contato, né, sexual ainda? Mas se tem algum benefício disso se fosse feito mais tardiamente ou até que idade? Bom, então eu entendi que a dúvida é na idade limite ali da vacinação do HPV, é isso? Isso, se for vacinado após isso, se tem alguma eficácia na prevenção, né, de um câncer de colo de útero, que acho que é isso, né? Uhum. O HPV, ele é um vírus que é muito comum e que ele é causa, assim, da maior parte do câncer de colo de útero. A gente não consegue dizer hoje com certeza que 100%, mas, assim, mais de 90% com certeza. E aí, por isso, a vacina contra o HPV é uma estratégia interessante para a gente prevenir casos de câncer de colo de útero. Quando a gente pensa assim na idade limite, a gente pensa numa eficiência se a gente conseguir vacinar antes do primeiro contato sexual, melhor, para que a gente diminua a chance de ter o primeiro contato com o vírus, né? Então, já tendo ali uma relação sexual, uma primeira, mesmo que seja única, e mesmo que não tenha penetração, né? Que só tenha um contato ali, né? E tenha troca de secreções, né?
a gente já pode ter um contato e a gente pode já ter a exposição antes da vacina conseguir fazer o seu papel de prevenir. Então, a ideia é que seja antes da primeira relação sexual de qualquer tipo. Não só penetração, né? Oral, vaginal, anal, enfim, de qualquer tipo mesmo. A recomendação disso ser feito na adolescência é para a gente conseguir ter uma eficiência maior no sentido de pegar antes de quando os adolescentes costumam iniciar suas atividades sexuais, entendendo também que, quando a gente pensa em saúde pública, existem relações que a gente não consegue prevenir porque elas não são consentidas, né? Então, nos casos de abuso sexual, a gente conseguir prevenir com que a gente consiga evitar a exposição, mesmo que a gente não consiga ter controle sobre quando que vai ser essa exposição. Nem sempre ela é consensual. Então, a escolha da idade, ela passa por essas nuances, da gente conseguir pegar o mais cedo possível, para quando acontecer a primeira exposição, a pessoa já esteja protegida. E aí, a idade mínima para isso, indo ao contrário da tua resposta, mas só para completar o raciocínio, foi feito a partir de estudo de segurança de qual que é a menor idade que eu consigo para fazer com que essa vacina aqui seja segura e consiga ser aplicada em larga escala. E aí foi definido essa idade a partir do que foi observado nas pesquisas de desenvolvimento, né? Não conseguiu ter uma segurança tão grande antes dessa idade, e aí fez esse corte. Então, quanto mais cedo, melhor, por essas razões. Mas pode ser feito depois. Obrigada. Eliana? Oi, deixa eu fazer uma perguntinha, não sei nem se seria possível ainda pelo tempo. Em relação aos métodos contraceptivos, no caso do DIU, ele pode ter complicações que depois dificultem ou até impeçam uma gravidez, ou não, é um método totalmente seguro? Ele pode ter complicações, mas não que impeça uma futura gravidez. O que a gente tem de complicações relacionadas ao DIU? A gente tem no procedimento uma pequena taxa, mas que ela existe, de um negócio chamado perfuração uterina, apesar de ser um nome meio esquisito. Mas, basicamente, quando insere o DIU, ele pode, na inserção, ser inserido um pouco mais acima do que deveria, e isso acaba fazendo um furinho no útero. Isso é perfuração uterina. Então, dependendo do grau, essa perfuração vai ser maior ou menor, mas essa é a principal complicação do procedimento em si. Mas é uma taxa muito pequena, assim, menos de 5% dos procedimentos. Eu não lembro agora exatamente qual que é a taxa, mas é uma taxa muito pequena. Mas, assim, depois de ter colocado, teve boa adaptação, tudo certo, vão ter os efeitos colaterais de cada DIU. Tem o DIU hormonal e o DIU não hormonal, os efeitos colaterais são diferentes. E uma vez que tira, já é possível engravidar logo em seguida. Não tem um efeito permanente que impeça de engravidar. Alguns outros métodos têm esse delay, digamos assim, mas no DIU isso não tem. E no caso, mesmo em porcentagem pequena, mas aconteceu a perfuração. Essa perfuração, ela vai cicatrizar naturalmente, ou ela pode também complicar? Quando ela é pequena, ela cicatriza, e a gente nem tem notícia de que isso aconteceu, né? Mas quando ela é uma perfuração grande, aí isso pode trazer algumas complicações. E não é um problema que passa despercebido quando isso acontece. A pessoa sente muita dor, uma dor incólica muito forte, tem sangramento, então tem um incômodo muito grande depois do procedimento. Então, sempre quando
a gente vai fazer o procedimento, a gente sempre orienta, de ficar atento, vai monitorando, porque se tiver qualquer um desses sintomas, a gente precisa avaliar imediatamente. E aí, assim, em último grau, o que pode acontecer é de, se essa perfuração for grande o suficiente para romper toda aquela camada de músculo que tem no útero, pode ter uma perda de sangue importante. E aí, se isso não for tratado, pode evoluir com choque, com algumas complicações nesse sentido. Mas não é muito comum de acontecer, porque é um procedimento relativamente simples. Tá. E em termos de infecção desse DIU? Sim, em termos de infecção, pode acontecer, mas é mais difícil ainda do que a perfuração, porque a gente tem como evitar. Quando o procedimento ele é feito com a asepsia correta, que é, assim, higieniza, deixa tudo estéril, os materiais são estéreis também, dificilmente a gente vai levar uma infecção para dentro do útero, porque não vai ter o que levar, né? Então, o risco é quando o material é inadequado, quando as condições do procedimento não são adequadas. Em relação, que aí eu desconheço, em relação ao preservativo feminino, como que ele é colocado, como ele age, qual o nível? Eu não consegui ver a tempo no slide que você passou a proteção dele como contraceptivo. Eu vou até voltar aqui para a gente conseguir ver de novo, porque eu não tenho de cor. Mas a taxa de falha dele, eu botei aqui, é de 21%. Eu posso mandar esse slide depois para vocês também. Como é que ele funciona? Obrigada. Ele são 2 aros, então pensa que aqui é um aro, e aí ele é conectado em outro, e aqui no meio tem um material que é parecido com o preservativo masculino, de látex, né, de borracha. E aí o primeiro aro, ele vai lá para dentro. Quem já usou coletor, talvez consiga imaginar um pouco melhor isso. Então, a gente achata ele, coloca lá no final do canal vaginal, e o outro, ele fica para fora. Para ser utilizado durante a penetração. Não é um método muito confortável e não é um método muito comum também de a gente conseguir encontrar, e a taxa de falha dele é maior do que a taxa de falha do preservativo masculino, que é mais fácil de usar, é mais facilmente encontrado e ele é mais eficaz. Mas é um método interessante para que as mulheres não dependam do parceiro levar o preservativo, ou quando a gente está falando de relações entre mulheres, né? Então, é um método interessante pensando nessas duas possibilidades. E uma última pergunta, em relação à contracepção também, que foi meio rápido o slide, aí tinha muito detalhe, eu não consegui acompanhar. Realmente, assim, em termos de segurança, para câncer de boca, assim, no sentido de sexo oral, aí não tem nenhum 100%, né? Mesmo que o parceiro use camisinha, mas no caso a mulher não estaria... mesmo que ela use esse feminino, não é uma proteção 100%, né? Pensando no sexo oral, o que a gente pode fazer é adaptações. Quando a gente está pensando no sexo oral, a gente pode pensar, por exemplo, de fazer com o preservativo masculino desde essa etapa. E aí isso consegue prevenir para quem está fazendo no pênis. Quando a gente está pensando na região vaginal, aí a adaptação ela tem que ser um pouco mais complexa. Então, a adaptação que a gente costuma recomendar tem alguns dispositivos que eles são feitos para isso, mas é difícil de encontrar. O que é mais fácil de fazer é pegar um preservativo masculino e cortar a parte da argolinha, ficar só com o plástico, e aí colocar na região vaginal antes de fazer o sexo oral. Então,
já cria uma barreira e já é um método eficiente para a gente conseguir atingir esse objetivo, mas realmente precisa passar por adaptações. Não é muito. Tá. Uma coisa mais assim, eficaz já não teria, né? Por enquanto. Isso. Tá. Muito obrigada, Dani. Por nada. Márcia também está com a mãozinha levantada. Estou sim, boa tarde. Consegue me ouvir, né? Uhum. A minha dúvida é acerca da reposição hormonal, se ela é indicada apenas para as mulheres com sintomas durante o climatério, ou se ela é indicada também para uma proteção com relação a possível surgimento de tumores. Obrigada. Hoje, o que a gente tem é assim, quando a gente fala da reposição hormonal, dos métodos tanto de adesivo quanto de comprimido, tem um benefício interessante para quem tem sintomas e quando esses sintomas eles trazem muito prejuízo, quando eles são muito importantes, né? Quando são sintomas que dá para conviver, que não traz muito prejuízo, aí já não é tão interessante. Existem alguns casos que é interessante a gente pensar realmente em fazer o que a gente chama de proteção endometrial, né? Que para mulheres que têm uma chance maior de desenvolver, a gente precisa pensar em alguns métodos que não necessariamente passa por comprimido. O Diumirena, por exemplo, ele é um método muito interessante para isso, para fazer uma proteção endometrial, né? De fazer com que esse endométrio, que é aquela camada que descama quando a gente menstrua, ele não prolifere tanto depois da menopausa. Então, em alguns casos muito específicos selecionados, o Diumirena ele pode ser usado para isso também. Então, alguns métodos contraceptivos, eles vão, aproveitando o gancho, eles vão ter outras funções além de contracepção. Nesse caso, o DIU, ele pode ter esse efeito, mas ele não é feito com o DIU e não com o hormônio via oral, né? Mais alguma pergunta? Eu queria agradecer, então, a doutora Daniele, ela foi muito clara, ela deu uma visão bem de saúde da família. Eu acho muito importante a gente conhecer, ter essas orientações básicas, né, que é o que falta para a gente nas especialidades, e eu gostei muito, queria agradecer muito você. Eu que agradeço, foi muito legal, gostei muito, tiveram muitas perguntas, eu gostei muito de ter esse momento com vocês, foi um prazer estar aqui com vocês e fico muito grata pelo convite. Obrigada. Aí a Kátia... Posso perguntar só um negocinho? Doutora? Oi? Oi, posso Pode? perguntar? Como funciona assim? A senhora é médica da família, né? Como que funciona assim? A gente marca uma consulta, aí a senhora, se precisar, encaminha para algum especialista? Como é que funciona dentro da medicina de família? Uma dúvida muito comum. Na medicina de família, a gente, então, na primeira consulta, a gente faz a avaliação ali de toda a saúde da pessoa, passando por vários aspectos e definir o que vai precisar ser feito, se a gente vai manter só cuidados preventivos, enfim. E aí a gente vai mantendo esse cuidado periodicamente ao longo do tempo. Então, quando é necessário adicionar alguma outra especialidade, a gente adiciona mais de forma direcionada. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa, no caso da ginecologia, dos temas que a gente estava discutindo aqui, às vezes tem um caso de endometriose que não está respondendo bem às primeiras medidas ali adotadas, e a gente precisa começar a pensar em outras medidas, em medidas cirúrgicas, ou no caso da menopausa, a gente
começou ali a reposição hormonal, mas não está respondendo muito bem, ou está fugindo do padrão ali que a gente espera, a gente encaminha para ginecologia. Mas quando a gente faz esse encaminhamento, a gente continua cuidando da pessoa, não é um encaminhamento de transferência, é um encaminhamento de adicionar e continuar cuidando junto, para ser essa pessoa de referência para você conseguir tirar, abordar qualquer assunto, abordar qualquer dúvida, abordar qualquer sintoma, qualquer questão nessa pessoa e entender para onde que você precisa ir no mar de possibilidades que a medicina oferece. Então, é basicamente isso. E aí a gente faz esse cuidado desde criança até idoso. Então, quando a gente está falando aqui das adolescentes, né? As adolescentes, quando elas viram adultas, a pediatria, ela passa a não acompanhar mais, porque já foge da área de atuação. E a medicina de família continua. Então, ela vai continuar até acabar a vida. A medicina de família seria tipo um clínico geral. Ver tudo, né? Isso. Sim. Qual que é a diferença do clínico geral para a medicina de família e para o clínico médico? São 3 termos ali que aparecem que são muito confundidos. Quando a gente fala de clínico geral, normalmente a gente fala do médico que não passou por nenhuma especialidade médica ainda. É um médico recém-formado que está ali se formando. O clínico médico, ele faz uma residência médica em clínica médica. E é uma residência que ela é voltada para áreas que atuam mais em hospitalar, em ambiente hospitalar ou em ambientes que têm uma complexidade de tecnologia maior, do tipo centro cirúrgico, doenças raras, enfim, coisas que são mais pontuais, mais focais. A medicina de família, ela passa por um treinamento que é focado na abordagem da pessoa, entendendo ela como um indivíduo que tem interações sociais, tem interações familiares e que tem uma saúde ampla e que é permeada por vários fatores. Então, a gente é treinado para fazer abordagem centrada na pessoa, ao longo de todas as fases de vida. Então, é um treinamento específico de uma área específica. A diferença passa mais ou menos por aí. Obrigada, doutora. Nada. Doutora Roseli, antes da doutora finalizar, eu queria aproveitar o gancho da pergunta da Kátia, que inclusive foi excelente, né, doutora Dani? Para reiterar que a gente tem profissionais, né, médicos da família, que vocês podem, inclusive, já estatar aí uma primeira consulta. Em especial, a doutora Dani, que está aqui conosco, é da Clínica Amparo, que tem essa especialidade da medicina da família. Então, é uma oportunidade de vocês terem esse atendimento de forma integrativa, né? Pensada no indivíduo, na saúde 360 graus. Então, eu acredito que aí é uma boa oportunidade, inclusive, de vocês iniciarem consultas com o médico da família, né? Então, fica aí essa deixa para vocês, que na Seguros Unimed a gente já tem essa especialidade à disposição de vocês, tá bom? E muito obrigada, doutora. Por nada, eu que agradeço novamente.